Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Mari. Saúde. Renan, João, bom dia. Bom dia, Dedé, meu professor. Renatinho, bom dia. Paulão, bom dia, cara. Christian, um beijo em você, cara. Bom dia, bom dia. Gabriel, João, Aline, aqui em Portugal já são 10h05. Poxa. Então aí já deve... já tem sol, né? Aqui ainda não nasceu nem o sol, olha aí. Hoje provavelmente a gente vai assistir junto aqui o nascer do sol. Bom dia, gente. Eu hoje não consegui ligar a transmissão no YouTube, infelizmente. Tô apanhando um pouquinho dessas plataformas aqui, mas tô gravando o vídeo e depois eu coloco lá no YouTube a gravação, enfim. Átila, um beijo em vocês. Um beijo em vocês todos. E hoje meu desejo é continuar com vocês a nossa conversa da semana passada. Eu não sei quantos de vocês acompanharam, mas na semana passada eu falei um pouco sobre esse Deus que se esconde, né? Então eu utilizei dessa expressão que diz para nós que Deus se esconde porque se ele não se escondesse, se ele fosse visível em toda a sua glória, ele seria irresistível, né? Então ele fica escondido quase como quem mantém nossa liberdade. Você imagina que Deus ele é tão bonito, Deus ele é tão glorioso, tão gracioso, Deus é tão belo, que se ele aparece, ele se torna irresistível. E ele seria tão irresistível que ele prejudicaria ou nos privaria da nossa liberdade, ou seja, do nosso desejo de escolher por ele. Seria quase impossível a gente não desejá-lo. Tamanha a sua beleza, tamanha a soberania do bem que nele habita. Então Deus está escondido. E o que nós falamos na semana passada é que toda a realidade da vida, de alguma maneira, Deus está escondido como que por detrás da cortina daquele palco existencial. Então a minha proposta foi a gente imaginar que em toda situação da nossa vida tem uma cortina como um palco de teatro e que por detrás dessa cortina Deus se esconde, mas Deus se esconde como quem quer ser achado. É como aquele pai que se esconde atrás da cortina brincando de pique-esconde, né, com seu filho. Ele deseja o encontro. Ele não está escondido como quem quer ficar desaparecido. Ele está escondido como quem quer ser achado. E hoje eu trouxe para nossa conversa o texto de Atos, o capítulo 17. Texto de Atos, o capítulo 17, a partir do versículo 24. Então hoje o nosso texto, onde a gente pousa a nossa conversa, é Atos capítulo 17, verso de número 24. Diz assim, o autor de Atos, que é Lucas, né? O mesmo escritor do Evangelho de Lucas. Ele está contando sobre Paulo em Atenas. Então, versículo 24 de Atos capítulo 17. O Deus
que fez o mundo todo e tudo o que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo, escute bem isso, porque Ele mesmo dá a todos a vida e o fôlego e as demais coisas. Verso 26. Deus, de um só, Ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Verso 27. Preste atenção nesse texto. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, e eu queria sublinhar essa expressão com você, tateando, pudesse encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Verso 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Então Paulo, ele está falando em Atenas, e vale lembrar você de que o contexto ali é o contexto romano, greco-romano, e Paulo conversando com essas pessoas, ele tem essa expressão, né? Ele tem essa fala diante de todo aquele povo que diz que primeiro Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra, e que como Criador dos céus e da terra, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Então aqui eu queria marcar um primeiro ponto com você, de que quando eu digo que Deus, Ele se esconde como quem quer ser achado, muito provavelmente você se lembre do conselho, né, que se você frequenta a igreja você já ouviu, ou se você pratica religião você já ouviu, que é o conselho para que busquemos a Deus. Então, se Deus se esconde, se Deus não está à vista plenamente, se Deus não está à vista plenamente, então eu e você devemos buscar a Deus. E a pergunta que a gente faz é, ok, buscar a Deus onde? Aonde? E quase que a resposta automática do nosso imaginário é buscar a Deus na igreja, buscar a Deus na religiosidade, buscar a Deus no templo, buscar a Deus no ritual, buscar a Deus no dogma, buscar a Deus na doutrina. E aí o texto está dizendo para nós que Deus, Ele como Criador dos céus e da terra, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. E eu acho isso muito bonito, que a tradição bíblica ela faz questão de pontuar e de demarcar o tempo inteiro que Deus, Ele não é outro senão o Deus que imprimiu a sua digital em tudo o que é criado. Tudo que é criado. Então, é como se a tradição bíblica inteira estivesse contando pra gente que Deus deixou impressões digitais em tudo que Ele criou. E se a gente está falando de buscarmos ao Deus Criador dos céus e da terra, a continuação do texto diz que Ele não está longe de nenhum de nós e que nós devemos buscá-lo tateando. Sublinha isso daí no seu coração. Buscar a Deus tateando. Não sei se você já viu alguém tateando alguma coisa, procurando. Sabe quando você tá meio que no escuro? Você já teve essa experiência?
Você tá meio que no escuro, e aí você tá procurando uma chave em cima da mesa, e aí você tá lá assim no escuro e você começa a tatear. Tatear. Então, o autor bíblico está dizendo para nós, na verdade Paulo está dizendo para nós, e o autor bíblico ressoa essa fala, de que buscar a Deus é uma espécie de tatear. Buscar a Deus enquanto se tateia. Buscar a Deus enquanto procura tocar. É uma espiritualidade do toque, do buscar por a mão, do buscar perceber no toque das mãos, buscar tocar, buscar pegar. E isso é muito bonito porque tira de nós a ideia de buscarmos a Deus num lugar desencarnado, ou seja, lá no céu, sentado lá no céu, lá longe, de uma maneira metafísica, de uma maneira desencarnada. E aí faz com que a gente acredite que é possível amar a Deus sem amar aquilo que se pode tatear. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: busque a Deus no que se pode tocar, tenha as impressões digitais do Deus Criador dos céus e da terra no que se pode tocar. E toda vez que você toca e ama aquilo que Deus criou, é a Deus que você toca e é a Deus que você ama. Então, repara comigo, vê se isso não é um ampliar das possibilidades da nossa fé em Deus e do nosso amor por Deus em milhares de horizontes. Ao invés, o que Paulo está dizendo é o seguinte: ao invés de buscarmos a Deus de olhos fechados, imaginando o desencarnado, ou seja, aquilo que está fora e somente fora, Paulo está dizendo: comece a tatear a realidade à sua volta. E o texto diz: porque Deus não está longe daquilo que você pode tatear. Deus não está longe daquilo que você pode tocar. E aí você traz esse encontro com Deus para uma realidade encarnada, que é o mesmo que dizer que eu não posso tocar a Deus e eu não posso dizer que amo alguém ou que amo a Deus sem amar, cuidar, zelar daquilo que eu posso tocar. É como se tocar a criação e tocar a Deus tivessem no meu coração um mesmo senso de importância, de sacralidade. É uma fé encarnada, é uma fé que tem carne. Agora, eu sei que alguém pode ouvir isso, né? E pensar que eu estou dizendo que Deus então é todas as coisas. Não, eu não estou dizendo que Deus é todas as coisas que se pode tocar, mas estou dizendo, através das palavras do Paulo, é que Deus pode ser tateado naquilo que Ele criou. E que quando eu toco, por exemplo, a natureza com consciência, quando eu toco uma planta, quando eu toco a grama, quando eu toco a pele de um ser humano, quando eu, diante de outra pessoa, cuido do tom da minha voz, como quem sabe que no outro eu tateio Deus, eu toco a Deus. Tudo isso é experiência de Deus encarnada. E que não, Deus não é todas as coisas, mas Deus está como fôlego de vida em todas elas. Então não existe nada que respira no mundo
E a natureza respira, os humanos respiram, os animais respiram. Não existe nada que respire no mundo que tateando com consciência eu não possa encontrar a Deus. E eu queria propor para você um texto paralelo, que é o texto dos Salmos. Os Salmos, o capítulo 148. Diz assim o salmista: Louvem o Senhor desde os céus, louvem-no nas alturas, louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais, louvem-no sol e lua. Olha só o salmista, imagina isso, que coisa bonita, você vê o sol brilhando, a lua, e você conseguir perceber que enquanto o sol brilha, ele canta. Imagina que bonito. Louvem-no os mais altos céus e as águas acima do firmamento. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Louvem o Senhor, vocês que estão na terra, nós, os animais, serpentes marinhas, quais são as baleias mais profundas, e todas as profundezas, relâmpagos, granizo, neve, neblina, tempestades, montanhas, colinas, árvores frutíferas, e todos os animais selvagens, rebanhos domésticos, todos os seres vivos e as aves, reis da terra, governantes, juízes, moços e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor. Hoje eu queria propor para você uma busca de Deus encarnada. Tocar tudo que respira à sua volta, como quem tateia Deus. Porque diz a nós o Paulo que Ele não está longe e que Ele pode ser tocado. E é nessa espiritualidade encarnada que a gente, de alguma maneira, foge da tentação de acharmos possível amarmos um Deus lá no céu, enquanto a gente toca com desprezo as pessoas à nossa volta e também a natureza à nossa volta. Eu tive num evento semana passada com outros 40 pastores e a gente falou lá no evento, um evento organizado por uma instituição com relação com a ONU e todo esse negócio. O evento era sobre o clima, né? E mais precisamente a justiça climática e de alguma maneira um foco em como os desastres socioambientais, inclusive pega essa dica, não se fala mais desastre natural, porque chover não é um desastre natural, é um desastre socioambiental, porque quando você vê bem quem que a chuva atinge, quem que as grandes chuvas atingem, não são todas as pessoas que sofrem com a chuva, e não são todas as pessoas que precisam fazer um êxodo da sua cidade, do seu bairro, da sua casa. Quase que sempre as estatísticas dizem que são pessoas pobres. Então, os desastres socioambientais e tudo isso. Então, a gente estava lá conversando sobre isso. E foi muito interessante como que de alguma maneira chegou pra gente uma espiritualidade, um jeito de tocar a Deus muito desencarnado. Eu me lembro de passar horas e horas e horas no meu quarto fechado, buscando a Deus assim com muita força.
e fazendo orações assim absurdas. E que quem olha de fora é bonito, né? É bonito, pô, um adolescente querendo Deus, muito legal. Mas era uma busca de Deus muito desencarnada, e isso trouxe alguns prejuízos para mim, no sentido de, durante muitos momentos da minha vida, eu acabei desprezando o que eu podia tatear, porque eu acreditava que Deus se encontrava numa outra dimensão. E essa ideia, por exemplo, né, de eu prefiro Deus do que você, então se eu tiver que escolher entre ficar com Deus e ficar com você, e a gente tem escutado, por exemplo, histórias de pais e mães que dizem isso para os seus filhos, né? Eu escutei uma dessa domingo, inclusive, um jovem onde o pai disse para ele o seguinte, o pai e a mãe: ok, agora que você tá aí nessa ideia aí de ser gay, né? Nessa ideia aí de ser gay, a gente vai precisar ficar com Deus, meu filho. Então, a porta da casa está aberta para você, vai em paz, porque a gente vai ficar com Deus. Então, a gente vai ficar com Deus, essa ideia de que eu posso ficar com Deus enquanto abandono você e o que Deus criou, ela não me parece muito a espiritualidade encarnada que propõe para nós a tradição bíblica. Então hoje o meu desejo é que a gente preste atenção naquilo que a gente pode tocar, porque disse Paulo que Deus não está muito longe daquilo que a gente toca, e que com olhos abertos e coração aberto a gente pode, enquanto tateia, enquanto procura com as mãos, experimentar o próprio Deus. Era isso que eu queria trazer para você, e espero muito que isso te abençoe. E sim, Renan, o racismo ambiental foi uma das nossas pautas. Sim, importantíssimo. Amém, irmãos. Era isso. Eu fico aqui agora mais alguns minutos, caso alguém aí queira fazer alguma consideração, alguma pergunta. Também amo você, amigo. Beijo, Renan. A todos os corações e a todas as manifestações de carinho. Muito obrigado. E é isso, está aberto aí se alguém quiser perguntar alguma coisa ou falar alguma coisa. Estou disponível aqui. Inclusive tem um negocinho aí de perguntas, né, no Instagram. Dá uma olhadinha nos comentários que já fizemos. Ô Christian, saudade também, cara. Vai rolar aquele treino, viu? Lívia, obrigado o seu carinho. Deus se esconde no cotidiano, sim. O livro, né, da Tisha Warren é muito bonito. Ela diz que 95% da nossa história, da nossa vida, é repetição. E que quem aprende a ideia, né, de que buscar a Deus é algo sobrenatural, é fora do cotidiano, só tem 5% da vida para encontrar Deus e perde os outros 95%. Então não, Deus é o 100%, e se a gente estiver atento, a gente pode viver uma vida a partir de Deus, né? E muito bonito isso, né? O Paulo, ele diz, né? Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Nele nos movemos, nós existimos, nós vivemos. Olha que lindo. Então tudo que vive, não vive porque Deus está ao lado, vive porque está dentro de Deus. Eu gosto dessa expressão também, né? A criação que respira está para Deus como o peixe está para o mar. Que da mesma maneira que um peixe não sabe muito bem falar sobre a água, mas é só você tirar ele da água para ele perder-se de si mesmo. Da mesma forma, o universo criado.
o universo criado está para Deus como o peixe está para a água. Não necessariamente a gente consiga explicar tudo isso, mas fato é que se a gente sai de Deus, a gente começa a se debater como um peixe fora do rio. Se você perguntar para o peixe no fundo do mar qual a sua relação com a água, muito provavelmente ele pode olhar para você e falar: do que você está falando? E eu acho que é muito da nossa realidade, de que a gente nem imagina o quão à nossa volta Deus é responsável pelo nosso respirar, pela nossa digestão da comida, pelo nosso arrepio diante de uma experiência emocionante. Então, da mesma forma que você pode perguntar para o peixe no fundo do oceano: o que você tem a ver com a água? E ele fala: nada. Também é verdade que alguém perguntando pra gente: e aí, o que você tem a ver com Deus? A gente pode falar: Deus? Nada, né? Mas no fundo, basta tirar o peixe da água para ele ver o que ele tem a ver com Deus. Então, tudo que respira, respira porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Eu vi uma pergunta aqui interessante que disse o seguinte: então eu não posso... Como que é? Deixa eu ver, isso aqui foi importante. Peraí, deixa eu ver. Então não pode fazer escolha. Então não pode fazer escolher Deus e deixar a pessoa. Explica de novo. Então, o que eu disse é o seguinte: você não pode deixar de amar uma pessoa no sentido de, por exemplo, um pai que manda seu filho embora de casa porque agora está na ideia de ser gay, porque vai ficar com Deus e a palavra de Deus, né? Porque isso seria ficar com um Deus desencarnado e não perceber que cuidar do filho e que dar um lugar seguro ao seu filho também é cuidar de Deus. Agora, sim, é verdade que existem momentos que a gente precisa se afastar de pessoas e evitar certas pessoas e evitar certas mesas, certas amizades. Então, acho que agora eu consegui me explicar. Eu não estou falando que em nenhum momento a gente deva se afastar de alguém. Pelo contrário, eu acho inclusive que pode ser que alguns problemas da sua vida aí sejam por não se afastar de algumas pessoas. Deixa eu ver aqui se tem aqui. Como continuar na persistência de tatear Deus, mesmo quando estamos abalados ou entristecidos com algo? Então, Thaís, é tirar essa ideia de que a gente busca a Deus como se Deus fosse, em última instância, aquele que fará com que a nossa vida seja feliz, alegre e pra cima o tempo inteiro. E não é verdade. Essa ideia de buscar a Deus no dia feliz e abandoná-lo no dia triste é uma ideia idólatra, porque você coloca Deus entre você e sua felicidade. E a minha proposta aqui hoje não é pra gente pensar que a gente está aqui, Deus está aqui e que a gente tem que buscar Deus. Não. A minha proposta pra gente hoje é que nós estamos aqui, o universo está aqui e Deus está assim. E que aqui dentro do universo, tudo aquilo que a gente pode tocar e tatear, de alguma forma a gente experimenta a presença de Deus no mundo, inclusive na nossa tristeza. E eu digo, inclusive, que se a gente tatear bem a nossa tristeza, o ambiente da tristeza se torna um bom deserto para Deus falar com a gente ao nosso coração. Inclusive isso está lá em Oséias capítulo 2, que o marido, né, leva a esposa
ao deserto para lhes falar a sós ao coração. Então também um dia triste, um momento triste na vida também é um momento onde Deus tem menos rivais, né? Eu acho que quando a gente está muito feliz, assim, muito pra cima, a gente corre o risco de ficar muito distraído. Mas sei lá, isso talvez seja o papo pra outra live. A Lívia, queria aprender a oração que você orou com seu filho semana passada. Então anota aí, a oração é a seguinte: Senhor Jesus, obrigado pelo pão. Dê pão a quem tem fome e fome de justiça a quem tem pão. Amém. Poxa vida, tentei compartilhar uma pergunta aqui, mas é muito grande. Ô Gia Carvalho, a sua pergunta é muito grande. Não consigo compartilhar aqui, mas eu vou ler. Sou católica, mas vou na igreja evangélica junto com meu marido na maioria das vezes. Não me batizo porque o crente, ela colocou entre aspas, na minha cabeça desde criança sempre foi aquele tradicional. E não quero ser assim. E não quero que me vejam como eu vi o crente, tá? Não quero que me vejam, né? Como viam os crentes, como eu vi os crentes antigamente. Bom, não sei se é Jéssica, Gé Carvalho. Eu também não quero ser visto assim, não. Eu também não quero ser visto assim, não. E verdade que num Brasil como o nosso, quando alguém pergunta pra mim, você é crente ou você é evangélico? É quase que toda vez eu tivesse que dizer sim, mas muito provavelmente não da maneira que você imagina que eu seja. É quase que o tempo inteiro você ter que responder que você é da fé evangélica, mas ter que dizer que você não se identifica com a maneira com a qual hegemonicamente essa fé evangélica se manifesta no mundo. Então é sim, eu sou cristão evangélico, mas o que você vê na arena pública do nosso país, religiosamente e politicamente também, como povo evangélico, bancada evangélica, esse negócio todo não me representa, não faz eco no meu coração. E eu sou evangélico e tentando ser evangélico no sentido mais original da palavra, que é alguém que anda atrás, por detrás do evangelho. Então, eu sou evangélico no sentido do evangelho e não dos evangélicos. E é uma tristeza profunda a gente ter que ficar se explicando o tempo inteiro no nosso país. Agora eu queria propor para você que ouça bem isso que eu vou dizer para vocês. Ouça bem isso que eu vou dizer para vocês. Eu vou ficar atento aqui porque numa dessa aqui o corte agora pode destruir reputações. Deixa eu pensar direitinho para eu falar direitinho. Mas pensa que Jesus, ele falou que nós seríamos conhecidos pelo nosso amor. O problema é que a maneira como a religião evangélica se organiza no Brasil hoje, nós somos reconhecidos pelas nossas crenças. E isso é muito complicado, porque a crença, ela pressupõe o que acredita certo e o que acredita errado, e a crença, como implicação de comportamento, ela também pressupõe um comportamento certo e um comportamento errado. E quando a crença não é banhada de amor, porque vale deixar esse parênteses, faz parte da vida as nossas crenças, mas quando a crença não é banhada pelo amor, a crença segrega, exclui, violenta, mata, e pior ainda, quando essa crença, que é fora o íntimo pessoal religioso,
de alguma maneira tenta ser instrumentalizada para virar projeto de lei. Então, um povo que na boca de Jesus deveria ser conhecido pelo amor, no nosso mundo, no nosso Brasil, especificamente no recorte brasileiro, está sendo reconhecido, e não só reconhecido, mas está sendo envergonhado pela sua própria idolatria das crenças que acreditam, e não só por conta da idolatria das crenças, mas por não banharem suas crenças de amor de uma tal forma que o amor seja a porta de entrada e o amor seja a referência da fé, não o dogma, inclusive instrumentalizado para se tornar projeto de lei. Então, em última instância, o que eu estou dizendo para você é o seguinte: Jesus disse que nós seríamos reconhecidos como seus discípulos a partir da maneira em que amássemos uns aos outros. Então, na palavra de Jesus, vocês serão reconhecidos pelo amor de vocês. O problema é que hoje nós evangélicos somos reconhecidos não pelo amor que temos, mas pelas crenças que temos, e não só as crenças, mas pelas crenças que temos e pela nossa capacidade ou força de massa de tentarmos fazer com que as nossas crenças sejam instrumentalizadas em projetos de lei. E aí, ao invés de no nosso país sermos reconhecidos pelo amor, estamos reconhecidos publicamente como o povo que tenta fazer das suas crenças projetos de lei. E vale frisar e sublinhar que é muito mais fácil fingir fé, crença, é muito mais fácil imitar crença e imitar fé e imitar discurso do que fingir amar. Não dá para fingir amor. É nesse sentido que a fé evangélica no Brasil se torna um terreno muito vasto para a hipocrisia, porque o que nos faz conhecidos é a crença, e fingir que acredita e replicar discurso é mais fácil do que fingir amar, até porque não sei se é possível um fingimento do amor. Talvez você possa fingir em 10 minutos e no 11º minuto da experiência com você já não consiga mais fingir que ama. Então é isso daí que eu acho. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. A Tatiana perguntou: pensamento negativo, oramos, mas vem. Olha, Tatiana, vai continuar vindo, porque a gente é ser humano e não necessariamente você tem controle sobre o que você pensa. O Martinho Lutero, ele dizia o seguinte, que da mesma forma que não é todo lugar que um passarinho pousa que ele faz ninho, o nosso papel é deixar com que os pensamentos passem pelas nossas imaginações sem que faça ninho, sem que faça morada. Então, uma coisa é passarinho pousar na sua cabeça, outra coisa é ele fazer ninho. E o conselho bíblico para que esse passarinho não faça ninho na sua cabeça é que toda vez que vier um pensamento que você está chamando negativo, e eu sublinharia esse negativo para você dar uma refletida sobre isso, para ver o que é negativo, o que é pensamento apenas e que não necessariamente seja negativo, mas enfim, o conselho bíblico para a gente lidar com os nossos pensamentos é levar cativo todo pensamento a Cristo Jesus. Agora, impedir que eles pousem é impossível. É impossível que você impeça que um passarinho pouse na sua cabeça, mas é completamente possível que você o impeça de fazer ninho e morada na sua cabeça. Então, mais ou menos isso.
Eu amo Jesus, porém tenho dificuldade de me envolver à igreja por medo de me machucarem. Olha, eu não sei necessariamente o motivo de você ter medo de te machucarem, mas eu queria dizer para você que a igreja, ela também faz parte do mundo. E, infelizmente, vai acontecer na igreja muita coisa que acontece também no mundo. A gente vai se machucar, a gente vai se decepcionar, a gente vai ser ferido, a gente... assim, o que eu tô dizendo é o seguinte: qualquer relação é se expor à vulnerabilidade. Eu tava ontem ouvindo Djavan, e muito bonito, né? Que ele diz que amar é um deserto e seus temores. E toda vez que você tenta se relacionar num lugar e pertencer a um lugar, ou a servir em um lugar, e se abre para uma relação de amor com esse lugar, com essas pessoas, você está vulnerável. Eu estou vulnerável. Então o que eu diria para você, Tiago, é que se a gente ficar com medo de ser machucado, a gente não ama, né? A gente vai perder o privilégio de amar e ser amado. E talvez, ao invés de termos medo de sermos machucados, então pensa comigo, e se? Pensa comigo, tá? Uma pergunta. E se ao invés da gente ter medo de ser machucado, a gente tivesse medo, por exemplo, de não pertencer? Pô, eu não quero não pertencer. É quase que o meu medo último, o meu medo mais profundo não é vão me machucar, mas e se eu viver a vida inteira sem pertencer? Eu quero pertencer a uma comunidade, eu quero pertencer a um lugar, eu quero pertencer a um coletivo. Então é isso que eu te diria, assim, eu não sei muito bem qual que é o seu medo, mas de maneira mais abstrata é meio isso aí que eu pensei. Quero participar do curso de oração da Por Amor. Você sabe que eu pensei ontem de fazer um curso online do curso da oração, né? Que agora a gente está chamando de oficina de oração. Pensei em fazer um online esse mês ainda. E também pensei em fazer na Por Amor no último final de semana. Vamos ver. Eu devo decidir isso hoje, Renata. Tomara que dê certo. A Patrícia falou o seguinte: além das crenças, acredito que o pensamento cartesiano afeta diretamente a religião, certo e errado. Quando abrimos a consciência e olhamos para o sistema para onde entendemos o contexto. Isso. Pô, tô vendo uma galera aí falando do curso. Que bom que abençoou vocês. É verdade que esse pensamento cartesiano ele faz muito mal à nossa fé. E essa ideia de certo e errado e é muito louco, né? Que as pessoas da religião, elas acham que é tudo muito óbvio. E anota essa aí, tá? Grava isso no seu coração. Quando você vê uma pessoa que trata a vida e o certo e errado como óbvio, é porque ou a pessoa tem pouco recurso intelectual, de reflexão e tudo isso, ou porque ela não estuda mesmo. Uma pessoa que acha que as coisas são óbvias, não estudou, não leu, leu pouco, conhece pouco. E por ignorância programada ou por falta de oportunidade.
Mas é isso daí. A vida é mais complexa do que esse negócio de certo e errado. Cartesiano, que tem um começo, um meio e um final. Concordo com você. Pô, tem um amigão aí nosso aí, o Daniel, chamando a Anitta pra live. Tomara que ela entre, cara. Tomara que ela entre. Ia ser legal se ela entrasse aí agora. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Pô, Daniel, e brigadão aí também, cara. Você não tá perdendo uma live, mano. Você não perde uma live, você não perde um post. Sensacional, né? Brigadão aí. Quem sabe um dia ela não te ouve. Olha lá, ele tá aqui também, olha lá. Posso ir no bloco de carnaval? Depende, irmão. Depende. Depende bastante. Com esse espírito teu aí, você tem que tomar cuidado. Se Deus é amor. Se Deus é amor, como as igrejas em seu nome faz isso da palavra para fazer acepção de pessoas? Pois é, eu também não sei. Eu não sei como as pessoas. Na verdade, eu sei que você pode utilizar o texto bíblico para instrumentalizar. Você pode usar o texto bíblico para instrumentalizar o seu próprio preconceito e a sua própria idolatria de si mesmo. O que eu estou dizendo é o seguinte, que você pode pegar com o texto bíblico e manusear o texto bíblico de uma maneira que o texto bíblico passe a dizer através da sua boca aquilo que você gostaria de dizer e não aquilo que o texto bíblico está propondo para você. E essa leitura da Bíblia, né, versiculista, que você tira um versículo daqui, um versículo dali, um versículo dali, e todos em diferentes contextos, sem uma análise crítica histórica do que está sendo dito, ela faz com que você possa montar qualquer Frankenstein, né? É por isso que tem muitos lugares que num domingo Deus parece gostar das pessoas, num outro domingo Deus está de costas para todo mundo, num outro domingo depende quem é você, num outro domingo depende quem você votou, num outro domingo depende o que você fez mês passado, e aí no outro domingo ele volta a te amar. É uma coisa maluca, assim, de um Deus recortado e que ele não tem muita... Ele não te passa muita confiança, né? Você não sabe como Deus acordou hoje. Então, é essa manipulação do texto bíblico que faz essa confusão de ser possível a gente assistir em nome de Deus com a Bíblia na mão, a gente fazer acepção de pessoas. Queria conseguir participar de um, dois ou mais. Sou do interior do Rio de Janeiro. Olha aí, ó. Aí, galera. A Lívia é do interior do Rio de Janeiro. Com certeza tem gente do Rio de Janeiro aí, hein? Com certeza. Tô lendo as perguntas aqui. Sobre a Santa Ceia, qual o motivo real e o público-alvo? É um troféu de santidade? Então, poxa vida, hein? Responder isso assim de imediato, rapidinho. Mas não, eu não acho que a ceia seja um troféu de bom comportamento, e é por isso que na Por Amor todo mundo pode se aproximar da ceia e participar do pão e do vinho, até porque qualquer expressão de fé
no Deus do Evangelho, que não se baseie única e exclusivamente em sua própria graça, penso eu ser uma deturpação do Evangelho. Então, o que eu diria a você é: toda vez que diante de Deus você põe em prática uma ação, e essa ação está sendo posta em prática porque você de alguma maneira se considera digno, digna, porque de alguma maneira você se considera digna, digno, merecedor, merecedora de fazê-la, eu penso que isso é uma deturpação do Evangelho e uma traição à graça de Deus. Então, por amor, a gente não nega a ceia para ninguém, e ninguém que estenda a mão para pegar do corpo de Cristo e do sangue de Jesus, por qualquer motivo que seja, teria um impedimento. Porque a ceia, para nós, não é um troféu, mas um remédio. A ceia é um remédio para os doentes e não um troféu para os campeões morais. Então é isso daí que eu acho. Então grava isso aí. A ceia é um remédio. E você tem que pensar o seguinte: que toda vez que alguém diante de Deus acredita que comprou a senha, eu vou contar uma história muito bacana que foi a seguinte. Tinha um pastor do interior que ele, muito fiel a Deus, 30, 40 anos de ministério, e ele tinha um irmão na igreja que começou a prosperar num restaurante na cidade do interior, e depois que ele começou a prosperar, ele parou de ir para a igreja de domingo, né? E aí não deu muito dízimo, assim, e o pastor vendo o restaurante crescendo e pensando, pô, que dia que esse cara vai voltar a dar dízimo, todo esse negócio. E ele sempre assim, via que o cara ia na igreja no culto de Páscoa, no culto de Natal, mas no dia a dia não participava dos cultos, né? E ele, pô, o cara desviado, o cara perdeu a fé, né? Todo esse negócio. Aí, ele tá um dia no céu e ele chega na fila lá do céu, né? E passa um, passa outro, chega a vez dele no céu. E ele tá na frente de Pedro. Perdão. Ele tá na frente de Pedro e Pedro diz: e aí, o que você fez lá na vida? Vamos ver se você passa aqui, né, no teste. E o cara começa: pô, ó, eu fui 30 anos pastor, fiz não sei quantos velórios, não sei quantos casamentos, aconselhei, pastoreei, li minha Bíblia não sei quantas vezes, e foi falando, né, tudo que ele fez. E aí Pedro foi anotando. Quando ele terminou de falar, Pedro olhou pra ele e falou assim: ó, aqui, em tudo isso aí que você fez, você alcançou até agora nota 3. E pra entrar, tem que passar de 7. Aí Pedro ficou desesperado, né? Pedro não, perdão, pastor. E aí, enquanto o pastor tá ali desesperado, quem passa do lado dele? O irmãozinho, dono de restaurante. Passa do lado dele e só entra assim. Só entra pro céu, entra pro paraíso. Aí o pastor olha pra Pedro e diz: Pedro, você falou pra mim que eu tirei nota 3 fazendo tudo que eu fiz. Aquele irmãozinho que passou ali, eu conheço ele. Nem na igreja ele ia. Só ia na Páscoa, no Natal. Como que ele passou e eu não? E aí Pedro olhou pro pastor e falou assim: então, pastor, é que dessa brincadeira aqui de querer comprar, ele nunca participou. Então eu penso justamente isso, que quem fica querendo comprar, de alguma maneira está sempre do lado de fora da mesa. E que a senha para se assentar à mesa de Jesus é justamente o oposto do comprar ingresso. É não ter comprado e não tentar comprar. Porque a tentativa da compra já é uma traição à mesa. É o que eu penso. Não consigo frequentar nenhuma igreja, ou se assisto com frequência os conteúdos da Por Amor. É errado não frequentar? Olha,
Primeiro, eu me solidarizo muito com o fato de você não conseguir frequentar nenhuma igreja. Infelizmente, essa é uma realidade muito, muito presente no nosso país. É a igreja que mais cresce no Brasil, é a igreja dos desigrejados. E parece que, se eu não tiver errado, é a terceira maior igreja do Brasil hoje, os desigrejados. Então, essa sensação de não conseguir mais frequentar a igreja, de não conseguir mais participar de igreja, é uma sensação que não tem projeção para diminuir no nosso país, porque essa religião, né, fundamentalista, essa religião literalista, essa religião inclusive instrumentalizada como projeto de lei, todo esse negócio, ela foi gerando estranhamentos nas almas das pessoas, no coração das pessoas. E isso provoca esse distanciamento. Agora, eu não consegui identificar muito bem o seu nome, mas minha irmã, o que eu aconselho a você é o mesmo conselho do autor de Hebreus, que você de alguma maneira não perca a comunhão, não abandone a comunhão. E quando eu digo a você não abandone a comunhão, eu não estou dizendo a você que você deve a qualquer custo estar dentro de um ambiente tóxico, religioso, fundamentalista, evangélico. Eu estou apenas te incentivando a não perder a comunhão, da maneira que te for possível. Se te for possível procurar um lugar que tenha saúde perto de você, procure. Se você já procurou e já constatou que não tem, um grupo na sua casa, um grupo de amigos, um grupo, sei lá, onde 2 ou mais estiverem reunidos, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ali tem Igreja de Jesus de Nazaré. Enfim, então eu acho que esse é o meu conselho a você. Primeiro, me solidarizo. E segundo, o que você puder fazer para não abandonar a comunhão. E comunhão aqui não é estar dentro de uma instituição religiosa a qualquer custo e sofrendo qualquer violência, e não, mas tentar encontrar esse grupo aí de acolhimento e de comunhão para você e para sua fé. Aqui, o Will perguntou quando sai o próximo livro. Humanamente Deus já é livro de cabeceira para todos os dias. Pô, fico feliz. Eu não sei quando vai sair o próximo livro não, mas eu tô tentando me organizar para escrever e tentar encontrar esse próximo tema aí para falar. Tem muita coisa no meu coração, eu tô escrevendo bastante coisa inclusive, mas ainda não sei quando vai lançar não. Espero que não muito distante. É isso. Eu paro por aqui agora. Tiago, poxa, Tiago, um beijo em você, na sua filha, e em todo esse processo aí que vocês estão vivendo lá na Igreja Católica. Deus abençoe. E fico triste de ser longe, mas super entendo. E feliz que a Por Amor fez bem pra vocês. Acho que é isso, gente. Vocês estão perguntando aí da PL, né? Eu acho que pra hoje eu diria pra você ouvir a mensagem do Ed de domingo. É o que eu diria. Victor, você mandando. Pô, obrigado, Maria. Fico feliz. Fico muito feliz.
Eu acho que eu queria dizer só uma coisa, que é a seguinte. O meu sonho é que a fé evangélica seja conhecida pela sua capacidade de amar. E que toda vez que a fé evangélica se torna conhecida pelas suas crenças, pelos seus dogmas e pelas suas doutrinas, ela se torna uma instrumentalização de poder que violenta e mata. Então, para hoje é isso que eu quero. É assim que eu quero terminar nossa conversa. Que Deus nos dê a graça de vermos de alguma maneira, pelo menos nos nossos núcleos, se não no Brasil inteiro, mas nos nossos núcleos, nas nossas cidades, no bairro onde fica a sua comunidade, ou no seu trabalho, onde você é o crente, que a sua fé evangélica seja ali experimentada e percebida como uma fé com capacidade para amar. Que seja assim. Que Deus abençoe muito vocês. E que a gente consiga, de todas as maneiras que nos for possível, tatear a Deus enquanto vivemos a nossa vida, e que a nossa experiência de Deus seja sempre uma experiência encarnada. Que seja assim. Um beijo gigante aí no seu coração, e que você fique bem e tenha uma ótima semana. Deus te abençoe. Beijo.